Tudo bem em Porto Velho, tudo bem em Rondônia, e o programa do Fogaça está no ar. E o programa de hoje já começa mostrando, atualizando o povo de Rondônia sobre os casos de coronavírus no nosso estado. Hoje foi registrado 705 casos de coronavírus e 25 óbitos foram registrados, segundo dados informados ontem pelo boletim e hoje pelo secretário estadual de saúde, Fernando Máximo. Desses 705 casos, 154 pacientes já foram curados, graças a Deus, e óbitos 25 casos. Pacientes internados, dos 82 pacientes internados, 25 foram confirmados com coronavírus e 29 ainda são suspeitos. Então, vamos fazer exames em testes realizados. 3.230 testes já foram realizados no estado de Rondônia. Aguardando o resultado do LACEN, 136 casos. Os 705 casos do estado de Rondônia estão distribuídos nos seguintes municípios. Porto Velho, 508 casos em Porto Velho, 89 casos em Ariquemes, 37 em Ji-Paraná, 16 em Urupá, 10 em Ouro Preto do Oeste, 6 em Guajará-Mirim, 5 em Jaru, 5 em Vilhena, 4 em Rolim de Moura, 4 em Candeeiro de Jamari, 3 em Buritis, 3 em Governador Jorge Teixeira, 2 em Cacoal, 2 em Alto Paraíso, 2 em Pimenta Bueno, 1 em Alta Floresta, 1 em Campo Novo, 1 em Cujubim, 1 em Espigão do Oeste, 1 em Itapuã do Oeste, 1 em Miranda da Serra, 1 em Novo Horizonte, 1 em Primavera e 1 em Vale do Anari. Essa é a distribuição por município do estado. Lembrando que Porto Velho, Ariquemes de Paraná lideram a lista aí do topo das pessoas infectadas com coronavírus. Ontem, domingo, foram confirmados 52 novos casos de Covid-19 em Rondônia. Desses 52, 35 em Porto Velho, 5 em Ariquemes, 5 em Ji-Paraná, 2 em Vilhena, 1 em Alto Paraíso, 1 em Candeeiro de Jamari e 1 em Pimenta Bueno e 1 em Miranda da Serra e 1 em Urupá. São dados de ontem aí da Agevisa, que distribui esses dados à imprensa. Nesse domingo foram confirmados o óbito de um homem de 41 anos, foi confirmado, ele é da cidade de Ji-Paraná. Óbitos por município, 16 em Porto Velho, 3 em Ji-Paraná, 2 em Guajará-Mirim, 1 em Campo Novo, 1 em Cujubim, 1 em Rolim de Moura. Internados por municípios, dos 53 pacientes internados, confirmados, 50 são de Porto Velho, sendo 27 no Semetron, 14 no AME, a Unidade de Assistência Médica Intensiva AME, que fica ali na zona sul de Porto Velho, 9 no Hospital de Base do Dr. Ari Pinheiro. Há também 2 pacientes internados no Hospital Regional de Cacoal e um paciente internado no Hospital Regional de Buritis. Dos 29 pacientes internados suspeitos com coronavírus, 28 são em Porto Velho, sendo 14 no Centro de Medicina Tropical Semetron, 11 no Hospital de Base do Dr. Ari Pinheiro. Lá tem uma criança na UTI neopediátrica no Hospital do Ari Pinheiro, um adulto no pronto-socorro João Paulo II e uma criança no Hospital Infantil Cosme Damião. Há também paciente internado no Hospital Regional de Cacoal, sendo um paciente. UTI. Em Rondônia, há 26 pacientes internados na UTI, Unidade de Terapia Intensiva, 6 com suspeita de Covid-19 e 20 confirmados. Então aí são os números de Rondônia, são os números aí da atualização aí do coronavírus no estado de Rondônia. E você que puder ficar em casa, fique, porque a cada dia que passa a situação está complicando. Confira aí como foi a coletiva do secretário Fernando Máximo. Volta já já. Você está assistindo Programa do Fogaça.
no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Então nós estamos confirmando hoje, nessa segunda-feira, 705 casos confirmados no estado de Rondônia. Nós temos, graças a Deus, 154 pacientes curados, 154 de pacientes curados. Infelizmente, lamentavelmente, nós temos 25 óbitos. Se fosse um seria muito, mas infelizmente já temos 25. Nós temos nesse momento 82 pacientes internados, dos quais 49 são positivos e 33 são suspeitos. E os pacientes suspeitos, como eu já disse para vocês, eu volto a frisar, eles ocupam mais leito do que os pacientes confirmados. Porque quando eu tenho um suspeito, eu tenho que deixar ele sozinho na enfermaria. Enfermaria são de 4 leitos, eu não posso misturar suspeito. Porque um suspeito pode estar com corona, o outro pode estar com H1N1, H3N2, o outro pode estar com influenza B. A gente não pode misturar para não ter co-infecção, para não ter múltipla infecção desses pacientes. 49 positivos, 49 internados positivos confirmados e 33 suspeitos. Dos 49 internados, 22 estão na UTI e 27 estão internados em leitos clínicos. Dos 22 pacientes que estão na UTI, nós temos 3 no Semetron, 17 na AME, 1 no Regional de Cacoal e 1 no Hospital de Base. – 3.230 testes, 3.230 exames já foram feitos. Temos 136 amostras de ontem, aguardando no LACEN para serem realizados os exames hoje. 136, né? 136. Pergunta, senhor. Secretário, sobre o João Paulo, o HB, os profissionais, o que você pode passar para a gente? Então nós temos ainda 220 profissionais afastados do hospital de base. Desses, 49 são positivos. 47 já deram negativos, estão retornando. Tem 105 aguardando o resultado de exame para hoje. Do Hospital João Paulo temos 183 afastados nesse momento, 125 positivos. Deixa eu confirmar se teve alguma atualização agora. Recebendo agora a atualização. Nós temos 24 curados já do Hospital João Paulo, 24 servidores que já estão curados, e já temos 207 negativos, 207 exames realizados em servidores do João Paulo, tendo sido negativos. Secretário, sobre as internações, como é que está a disponibilização do leito, contrato de protocolo, infecção? O Hospital Semetron está praticamente lotado, os leitos todos tomados, porque tem essa questão dos pacientes suspeitos. Nós tivemos que fazer um contrato de emergência com o Hospital Santa Marcelina no fim de semana para atender 20 vagas disponíveis para atender pacientes do Semetron. 20 vagas de UTI? 20 vagas de leitos clínicos. Secretário, nesse último final de semana, o senhor Francisco, que está internado lá no Semetron, ele fez um vídeo e compartilhou nas redes, não sei se o senhor já tomou conhecimento desse vídeo. Então a pergunta que eu faço é, o que aconteceu com ele? Você já foi dado encaminhamento tudo com esse senhor que fez o vídeo? E como é que está as obras lá no Semetron e o atendimento lá, em questão do aparato físico para receber as pessoas que vão dar entrada lá? O Semetron é um hospital muito antigo e que está há 3 décadas sem reformas. Esse ano de 2000, na nossa gestão, nós temos agilidade no processo licitatório e começamos uma obra 44 dias atrás no Semetron. Essa obra está a todo vapor. A obra está andando, inclusive nessa obra contempla
construção de uma nova UTI, novo auditório, central de esterilização, uma série de coisas. É uma obra grande que começou antes de termos casos em Rondônia de coronavírus. Essa obra é uma obra que tem previsão de 1 ano para ser terminada, não foi feita para a Covid. Nós começamos lá atrás a falar sobre isso em 2019. E essa obra está a todo vapor. Se for olhar o Semetron agora, vamos ver que a obra está acontecendo lá, apesar de termos Covid. Então, repetindo, é um hospital antigo que está há muitos anos aguardando essa reforma, pelo menos 20 anos está necessitando dessa reforma, e nessa gestão nós começamos 44 dias atrás, antes de Covid aqui, nós começamos a reforma. É uma mega ampliação com reforma de quase 12 milhões de reais. Obra prevista para 1 ano, e no momento nenhum a obra parou, a obra continua. E o Semetron realmente precisa da obra. Precisa há 20 anos, mas só agora na nossa gestão que essa obra foi começada, e só agora que a gente está dando andamento nisso. Se os senhores quiserem ir lá conferir, a obra está a todo vapor, desde que começou cerca de 40 e poucos dias atrás. As condições realmente são precárias e agora haverá mudança. Um dos motivos nós termos lá atrás orientado a possibilidade da contratação do pronto-cortes é exatamente as más condições do Hospital Semetron. O fato de ser pequeno, ter poucos leitos, já está quase cheio, hoje já está cheio. No dia não estava, a gente pensa sempre 2 semanas para frente, a gente não pensa no dia. Hoje eu não estou pensando hoje, segunda-feira, dia 4. Eu estou pensando lá para o dia 20, o que vai acontecer, e é assim que a gente tem que agir, tem que se antecipar. Por isso aventamos a possibilidade de contratação do pronto-cortes, e pelo fato de não ter acontecido isso, o hospital está lotado, essas coisas estão acontecendo, esses vídeos estão circulando, e nós tivemos que contratualizar, aumentar o contrato que a gente tinha com o Hospital Santa Marcelina, de emergência no fim de semana, para que pudesse atender alguns pacientes nossos do Hospital Semetron. E como é que está a situação hoje da contratação do pronto-cortes? E como estão aumentando os números de casos de internação, quais são os próximos planos que o governo tem sobre disponibilização de leitos, principalmente de UTI? Nós precisamos da contratação de algum hospital, aumentamos o pronto-cortes, vamos oferecer o menor preço, mas aí teve muita especulação, porque muita gente, infelizmente, não quer ajudar. Nós estamos na pandemia que muita gente poderia estar junto ajudando, mas tem uns que ficam só jogando pedra, criticando, falando mal. Muitos deles já se arrependeram, inclusive mensagem para mim do WhatsApp, se arrependeram, poxa, perdão, falei besteira aquele dia, precisa mesmo contratar. Mas agora o próprio dono do hospital está com medo, está com receio, também os preços cada dia vem subindo das coisas. Nessa pandemia vocês podem observar que tudo vem aumentando de preço. Os preços que ele ofereceu aquele dia, ele já acha que não são mais suficientes, tem receio por causa da repercussão que deu, de órgãos, repercussão de uma série de coisas. Então a gente não sabe se vai se concretizar esse contrato com o pronto-cortes. Óbvio, não dá com ele, a gente vai tentar outras possibilidades, porque nós já tínhamos, antes de fechar o contrato com o pronto-cortes, já tínhamos tudo isso desenhado, já tínhamos mais 2 planos próximos desenhados. Um deles a gente deve anunciar até quarta-feira, o próximo plano. Já fizemos esse contrato, aumentamos esse contrato com Santa Marcelina para atender emergencialmente alguns pacientes nossos agora, e até quarta-feira a gente deve anunciar o outro plano, que seria anunciado mesmo na quarta-feira, só que nós imaginaríamos que quarta-feira, dia 6, o pronto-cortes já estava funcionando normal, e nós já anunciaríamos o próximo plano, que será anunciado muito em breve para todos vocês, para toda a população. Secretário, então, o dono do pronto-cortes não está querendo assinar um contrato com vocês de contratação, é isso? O contrato foi mandado na terça-feira passada para ele, mas por causa de toda essa repercussão, de algumas cobranças que foram feitas, e ele ficou um pouco assustado com tudo isso, e isso atrapalhou nós mandarmos os pacientes para lá e temos fechado o contrato. Ele não assinou o contrato, que nós enviamos, nós também não tínhamos assinado, a gente manda, o prestador assina, vê se está tudo ok, e a gente faz de cá o contrato. Então, não foi assinado. O pronto-cortes não quis assinar o contrato, não assinou, e isso por causa de toda essa repercussão que deu, de infelizmente pessoas que atrapalham muito, que jogam pedra, mas que não entendem a situação, criticam sem entender, sem ver a real necessidade, sem ver que foi feito tudo dentro da legalidade, foi o hospital que ofereceu o menor preço. Infelizmente não deu certo ainda com o pronto-cortes. Secretário, na ponta do Abunã tem os pacientes da ponta do Abunã estão sendo levados para o Acre, alguns inclusive de Acrelândia, que faz parte do Acre, mas que fica ali próximo de
Nova Califórnia, eles saem de Acrelândia, vêm para Nova Califórnia, tem um grupo muito grande positivado em Acrelândia, e de Nova Califórnia estão saindo para Rio Branco. Ontem me passaram uma informação, inclusive de Extrema, do Hospital Regional de Extrema, e fizeram o teste em Extrema e estão se tratando em Rio Branco. Como é que está sendo contabilizado esses pacientes aqui no estado de Rondônia? Repete para mim, sintetiza a pergunta para mim. Está vindo paciente de Acrelândia, que faz parte do Acre, para Nova Califórnia, levando para o hospital de Extrema. Tem gente que está fazendo teste em Extrema, em Nova Califórnia, em Vista Alegre do Abunã, e estão indo para o Acre, fazer tratamento no Acre. Como é que é contabilizado isso? Quando o cidadão faz o teste, é porque ele é um caso suspeito. Se ele é um caso suspeito, ele não pode se deslocar, ele não pode sair de um lugar para outro, ele tem que ficar em quarentena. Não conheço essa situação, não sei desse caso. Se aconteceu isso, esse cidadão tem que ser penalizado. Quando faz o teste, ele é um cidadão suspeito e não pode, em hipótese alguma, sair, porque sendo suspeito pode confirmar positivo. E se ele tiver confirmado positivo e estiver circulando para outros lugares, ele pode estar levando o vírus. Ele tem que ser tratado aonde ele foi confirmado. Então, essa situação não chegou ao nosso conhecimento, mas se estiver acontecendo, quem tiver essa informação tem que denunciar especificamente aquela pessoa, porque isso não pode acontecer. Secretário, qual ou quais os parâmetros que estão sendo utilizados para dar um laudo de curado da Covid-19? Nós estamos seguindo rigidamente o protocolo do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde. Então, tudo que tem de protocolo desses dois órgãos, principalmente, nós temos seguido à risca. Então, para definir caso confirmado, caso curado, ausência de sintomas, tudo isso, critério clínico epidemiológico para confirmação de caso, tudo isso seguindo rigidamente o protocolo do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde. Secretário, os números estão aumentando e a cada dia a gente percebe também o aumento das próprias doenças. Você que, por exemplo, acabou de pegar uma moto mesmo, uma leste, mas você vai dizer que é quase toda leste. Existe algum plano já do governo do Estado para atuar de forma mais intensa essa fiscalização e a conscientização das pessoas? Existe. A Polícia Militar tem agido. A Polícia Militar tem trabalhado intensivamente, tanto no comércio quanto em festas, em velórios, que as pessoas infelizmente estão desrespeitando. Mas isso depende muito da conscientização de cada um de nós, da responsabilidade social. Cada um de nós tem que fazer a nossa parte. Não adianta ter decreto, não adianta ter a gente orientar, a Organização Mundial de Saúde falar, o Ministério da Saúde também. Se cada um de nós não tivermos a nossa responsabilidade, infelizmente, a gente anda pelas ruas e vê pessoas sem máscara. Infelizmente, a gente fica sabendo de velórios onde tinham 50, 60 pessoas. E velório é um dos lugares onde mais se infecta, que as pessoas se cumprimentam, se abraçam, estão compadecidas umas com as outras. Já tem vários relatos mundo afora, inclusive em Porto Velho, de família inteira que pegou Covid num velório, que uma pessoa veio de fora, etc. Então, cada um de nós tem que fazer a nossa parte, não adianta. E todos nós temos que ser fiscais. Viu alguém sem máscara? Ei, coloca a máscara, por favor. Viu alguém fazendo alguma reunião, festa, velório? Ei, não pode. Mais de 5 pessoas não pode. Cuidado, vai transmitir o vírus. Daqui a pouco, muita gente contagiada, e como você disse, o vírus está aumentando. Quanto mais gente infectada, maior a chance de ter gente na UTI, maior a chance de ter gente grave. E, infelizmente, maior a probabilidade de existirem mortos. Mas, secretário, como fazer isso num local como o Isqueiro de Passo, por exemplo? Centenas de pessoas todo dia pela parte da manhã e final da tarde, e a grande maioria, quase que na totalidade, ninguém usa máscara. O que fazer com esse pessoal? Eles vão chegar e pedir para usarem máscara? Difícil, né? Responsabilidade social. Infelizmente, muita gente não tem. A maioria a gente observa que tem responsabilidade, que não se aglomera, que está usando máscara, que segue as recomendações. Mas nem todos seguem, infelizmente. Secretário, nesse último final de semana também a Justiça Federal, ela no liminar, que ela suspendeu alguns atos do decreto assinado pelo governador Marcos Rocha pelo senhor. Gostaria que o senhor desse posicionamento da Secretaria do Governo do Estado em relação a essa liminar e também falar sobre o que pode ou não pode com a recomendação do Governo do Estado com relação à abertura gradual do comércio, templos religiosos e coisas desse tipo. Muita gente, algumas coisas foram realmente ter uma ação judicial, algumas coisas acabaram mudando, o governador até lançou uma alteração do decreto também essa noite, algumas outras alterações devem acontecer.
O decreto mantém o fundamento do decreto ainda, apenas algumas coisas que acabaram caindo ali com a ação judicial e com a sentença judicial. Secretário, nós recebemos a informação do paciente que veio a óbito aqui em Porto Velho pela Covid-19 e o corpo teria sido enviado para Guajará-Mirim. Essa envio de um lugar para o outro, um paciente infectado, é permitido, secretário, fazer algo a respeito disso? A Anvisa tem a Agência Nacional de Vigilância Sanitária tem uma regra, tem um regramento, tem uma nota técnica orientando isso. Os translados interestaduais têm restrições, os translados intermunicipais têm algumas orientações que, se seguir todas aquelas recomendações, eles podem ser feitos, os translados. Mas a gente orienta que o ideal é que não fosse transladado. Se falecer em Porto Velho, que fosse sepultado em Porto Velho. Obviamente, tem que respeitar a definição da família e seguir as regras da Anvisa. Mas o ideal, se perguntar qual é o ideal, faleceu aqui, sepulta logo, sem velório. Quanto menos transporte fizer, quanto menos contato, quanto menos tempo demorar para sepultar, menor a chance de infectar outras pessoas. Então, o ideal seria isso. Secretário, só mais uma pergunta referente ao Santa Marcelina. Quantos pacientes já foram encaminhados para lá, ou se ainda não foram ainda? De onde que são esses pacientes que vão ser encaminhados para lá? Os pacientes que estão sendo encaminhados para Santa Marcelina são os pacientes do Semetron, do Hospital Semetron, que estavam lotando ali o Hospital Semetron. O número exato de pacientes nesse exato momento eu não posso falar, porque toda hora está indo ambulância levando, alguns estão saindo de alta, então é difícil de precisar agora o número. Começaram a ser feitas essas transferências ontem, agora hoje no fim da tarde a gente vai ter um número mais preciso de quantos já foram, quantos já chegaram, até porque não é fácil transportar, é uma distância razoavelmente longa, tem que ser transportado um paciente de cada vez, então isso demanda um certo tempo e uma certa logística. Foram 20 leitos? 20 leitos. Secretário, esse final de semana deve ter tido aí umas 3, 4 lives de cantores sertanejos. E todas essas lives nós sabemos que pelas redes sociais aglomera de 20, 30 pessoas. O Estado tem mecanismo de fazer uma campanha de conscientização dessas pessoas, porque essas pessoas estão tendo churrasco, festas e aglomerações. O Estado tem algum mecanismo de campanhas para proibir? A gente tem feito várias orientações em todas as nossas entrevistas, em todas as lives, em todos os vídeos que a gente faz. A pessoa tem que ter consciência de não fazer. E quem é vizinho, quem está vendo o que está acontecendo, tem que ter a consciência de denunciar. 190, liga na Polícia Militar e a polícia vai lá para tentar parar esses eventos, como tem feito alguns deles, vários. A gente acaba vendo aí pela própria imprensa que a Polícia Militar foi e fechou uma festa, fechou um evento, fechou uma reunião, fechou uma live. Mas é importante que as pessoas tenham consciência de não fazerem isso, porque isso há uma chance muito grande de disseminação da doença, do vírus, quando acontecem essas aglomerações. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. E o ministro da Saúde, Nelson Teich, está em Manaus para acompanhar de perto a situação no Amazonas. Vamos ao Palácio do Planalto conversar com Luciana Colares de Holanda. Ela traz os detalhes para a gente. Bom dia, Luciana. Oi, Renata, bom dia para você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo, o ministro da Saúde, Nelson Teich, está em Manaus, no Amazonas, estado com maior incidência de Covid-19. Ontem, domingo, o ministro se reuniu com o governador do estado e o prefeito da capital. E hoje, Nelson Teich visita 3 hospitais em Manaus e ainda vai ao Comando Militar da Amazônia. E para reforçar o atendimento no estado, já chegaram por lá os 267 profissionais contratados pelo Ministério da Saúde. São médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Também neste fim de semana, aeronaves da Força Aérea Brasileira levaram equipamentos de proteção individual, como máscaras, luvas e álcool em gel. O Brasil tem 101 mil casos de coronavírus confirmados, 7.025 mortes e mais de 42 mil pacientes curados. Nelson Teich assumiu o Ministério da Saúde dia 17 de abril. Desde que ele assumiu o comando da pasta, ele destaca que informações e planejamento são fundamentais para garantir a tranquilidade da população. Vamos ouvir. A gente está trabalhando na parte de respiradores para conseguir buscar não só conseguir produzir mais no Brasil, mas trazer de fora. E com isso a gente
de mãos dadas, realmente, isso é uma coisa verdadeira, isso não é uma... Isso acontece, está acontecendo de fato. A gente espera fazer com que esse momento a gente consiga salvar o maior número possível de vidas e, de verdade, trabalhar para que o nosso sistema de saúde saia disso mais forte do que ele era antes. O novo diretor-geral da Polícia Federal é Rolando Alexandre de Souza. O termo de posse foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro na manhã de hoje no Palácio do Planalto. Rolando Alexandre de Souza é delegado da Polícia Federal e ocupava o cargo de secretário de Planejamento e Gestão da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. E o ministro da Saúde, Nelson Teich, está em Manaus, no Amazonas, estado com maior incidência de Covid-19. O ministro da Saúde foi acompanhar de perto a situação do atendimento à população do Amazonas. Hoje pela manhã, ele esteve em hospitais da capital e conheceu as instalações do Comando Militar da Amazônia. Ontem se reuniu com o governador Wilson Lima e secretários municipais. Para reforçar o atendimento no estado, o Ministério da Saúde contratou 267 profissionais, entre médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem. O ministro destacou que informação, planejamento e trabalho em conjunto são fundamentais para enfrentar a pandemia. A gente está trabalhando na parte de respiradores para conseguir buscar não só conseguir produzir mais no Brasil, mas trazer de fora. E com isso a gente, de mãos dadas realmente, a gente espera fazer com que esse momento a gente consiga salvar o maior número possível de vidas e, de verdade, trabalhar para que o nosso sistema de saúde saia disso mais forte do que ele era antes. Mais de 19 mil brasileiros que estavam no exterior já conseguiram voltar ao Brasil com a ajuda do Itamaraty. O Itamaraty segue trabalhando para trazer de volta brasileiros que estão retidos em outros países por causa da crise do coronavírus. Da Tailândia vieram nesse fim de semana 7 pessoas e de um outro voo fretado de Londres chegaram ao país mais 337 brasileiros. O primeiro contato que eu fiz com o consulado via e-mail, o atendimento foi de prontidão, foi maravilhoso. Eles estão de parabéns pelo excelente trabalho prestado. Estou aqui no aeroporto de Heathrow e eu vim agradecer ao pessoal do consulado que deu o apoio total. Eu estava desde ontem aqui tentando na espera, que meu voo foi cancelado. E no outro dia eu encontrei esse pessoal e eles me deram todo o suporte e estão me encaminhando para o meu país de origem. Desde já eu agradeço vocês todos. Um abraço. Quem precisa de auxílio para retornar ao Brasil deve preencher um formulário de assistência consular no site do Itamaraty. O endereço é portalconsular.itamaraty.gov.br. Em época de pandemia, muita gente recorre à tecnologia para manter o contato com a família, amigos, trabalhar, pagar contas. E com os serviços públicos não é diferente. A estratégia de governo digital lançada pelo Ministério da Economia quer digitalizar até o final de 2022 100% dos serviços do governo federal. A pandemia da Covid-19 deixou ainda mais claro como a tecnologia é importante no nosso dia a dia, para trabalhar, se informar, se divertir e até mesmo mandar aquele abraço nesse momento de distanciamento social. O mundo digital também pode ajudar quem precisa acessar serviços do governo federal. Aqui pelo computador ou pelo celular, você pode tirar dúvidas sobre o novo coronavírus no site do Ministério da Saúde. Pode também tirar documentos, ter acesso ao auxílio emergencial de R$600 ou da entrada ao pedido de aposentadoria. A Laís trabalha em uma ONG que ajuda pessoas com deficiência no Distrito Federal e conta que a tecnologia é uma ajuda e tanto. Hoje aqui na instituição nós temos casos, que a gente conseguiu passar por todo o processo de requerimento do BPC de uma forma digital, A gente não passou por aquele processo antigo, de ligar no 135, de ir de uma forma presencial, no atendimento presencial, levar a documentação. E para ampliar esses serviços foi lançada a estratégia de governo digital. Com isso, instituições públicas deverão elaborar planos que incluem a digitalização de 100% dos serviços. Queremos que até o final de 2022, 100% dos serviços públicos estejam digitalizados, disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana na palma da mão. Acesse gov.br/digitalização.
Governo Digital e conheça mais sobre a nossa estratégia. Desde janeiro do ano passado, o governo federal estima que economizou mais de 2 bilhões de reais por ano com a digitalização de 668 serviços federais. A previsão é economizar mais de 37 bilhões de reais nos próximos 5 anos. Isso sem falar na economia de tempo gasto em filas, trânsito e com burocracia. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Quero mostrar aqui para as pessoas, amigos, a situação aqui do Hospital Cimetron. Eu sou o Francisco, que é o qual estou com um vírus do coronavírus. Só para vocês terem uma ideia, o Hospital Cimetron não tem mais condições de internar alguém. Começando por aqui, isso aqui, álcool gel. Você pode apertar aqui, não sai nada. Aqui, o corredor do hospital. Você vê que tem um monte de caixinhas aqui. Aqui seria o álcool gel. Você pode apertar aqui, não sai nada. Voltando aqui, aqui está a enfermaria que eu estou. A enfermaria número 12. Aqui, o meu leito. A situação da parede aqui, como é que está. Mais um colega aqui que está com a mesma situação que eu estou também. Agora mostrando aqui a situação do banheiro. Olha a situação desta porta do banheiro. Toda podre, cheia de bactéria. Situação da porta aqui, ó. Olha só. Esse hospital não tem mais condições de internar alguém. Está sendo essa situação assim. Aqui deu um pouquinho. Acabou o portal da porta do banheiro. Olhando aqui. Aqui está a pia. A gente poderia escovar os nossos dentes aqui. Não dá para fazer isso porque a pia está entupida. Aqui mais a outra caixinha. Colocar sabonete em bico. Você pode apertar que não tem nada. Aqui também, a caixa também de papel toalha, não tem nada. A situação desse vaso aqui. Olha só a situação desse vaso. Aqui o banheiro, a gente toma um banho. Eu vivo mais na conta, porque daqui a pouco eu tenho que tomar um banho. Vou ter que ser obrigado a me submeter num banheiro desse aqui. Olha quanta bactéria tem nesse banheiro. Olha as paredes do banheiro como é que está. Olha a situação que chegamos aqui nesse hospital. Chão toda cheio de bactéria. As paredes, olha a situação das paredes. Esse hospital não tem mais condições de receber paciente para buscar a sua saúde. Quem vem para cá, só a misericórdia de Deus para a pessoa sair daqui sarada em nome de Jesus. Eu estou indignado com isso, mas infelizmente eu tenho que ficar uns 8 dias por aqui até comprovar que eu estou sarado do coronavírus para receber alta e ir para minha casa. Isso é a situação do governo federal. Libera milhões, mais milhões de dinheiro para investir na saúde. Pelo que eu saiba, esse hospital foi construído em 1962, daí para cá nunca teve uma manutenção. Essa é a situação da nossa saúde nesse Brasil imenso. Um vaso desse aqui, não era para ter um vaso desse aqui descer nessa situação que está aqui cheio de bactéria. A pia, não mostrei, é entupida, você não pode usar ela. Enfim, essa é essa situação. Quero mostrar para todo o pessoal de casa. Aqui está o corredor. Você pode ver que tem um monte de caixinha de colocar o álcool gel. Se você sair apertando todas elas aqui, está todas elas vazias, não tem nada. Aqui está o equipamento de medir a pressão, de pendurada. Cada porta tem um equipamento, esse aqui do médico medir a pressão. Equipamento aqui de pendurar soro, para a gente receber o soro. Ferramenta toda já enferrujada. Tudo nessa situação. É o hospital que nós vivemos aqui, dessa forma assim. Me sinto muito, mas infelizmente é uma realidade. Que Deus abençoe um sábado abençoado aí pela vitória do Espírito Santo a todo mundo. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Senhores deputados,
eu venho trazer um assunto aqui que muito me preocupa, e eu tenho certeza que preocupa toda a população do nosso estado de Rondônia. Está em tramitação nessa Casa de Leis, está já na Comissão de Constituição e Justiça, do nobre deputado Adelino Folador, um projeto dando isenção fiscal, tributária e Energisa. Empresa essa, senhores, que devem quase 2 bilhões de reais para o nosso estado. Momento esse que a população está passando fome. Não é justo, senhores deputados, darmos um desconto para uma empresa dessa que abusa dos nossos consumidores. Uma empresa que deve perto dos seus 2 bilhões de reais, quer pagar a quantia de 700 e poucos milhões de reais. Meus amigos, isso é um absurdo. Imagine você ter uma dívida de 2 mil reais, querer pagar 700 e poucos reais. Qual a reação do seu credor? E isso tem um significado muito grande, porque a população está com muita dificuldade, senhores. Esses 2 bilhões investidos em nossa economia ajuda a fazer estradas, ajuda na geração de emprego, e Rondônia está precisando de dinheiro, mas não é justo que receba apenas 700 e poucos milhões. Eu tenho uma proposta aqui para os nobres deputados. Nós sabemos que a comissão da CPI está suspensa devido à pandemia, mas como temos tecnologia online e podemos nos reunir, que volte a CPI ativa para nós definirmos essa CPI da Energisa. Essa empresa, senhores, não respeita a população do estado de Rondônia. Não é justo ter um desconto de tamanha monta, quase 2 bilhões de reais, pagar 700 milhões. Então, a minha proposta ao presidente Laerte, à Casa, que suspenda a tramitação desse projeto até que a CPI volte e tome uma definição. Porque não é justo, gente, nesse momento de pandemia, uma crise que estamos passando, dar um desconto desse tamanho. A gente não está falando em 10, 20% de desconto, não. De quase 2 bilhões de reais para 700 e poucos bilhões. Então deixo aqui essa reflexão. O voto é livre, respeito todos os deputados, mas eu penso, senhores deputados, que não é o momento de dar desconto por uma empresa bilionária. Uma empresa bilionária enquanto o povo está passando fome. Nós temos que pensar meios de ajudar a população e não beneficiar empresas bilionárias, empresas que vieram no nosso estado de Rondônia, prestam um desserviço para a população, um serviço de péssima qualidade. Uma empresa que não respeita o consumidor, está atropelando tudo. Uma empresa que não respeita as nossas leis. Então, senhores, faço esse pedido. Eu parabenizo o nosso presidente Laerte Gomes, que é um homem muito sensível, muito justo, e seria de bom tom suspender a tramitação desse projeto de lei até que a CPI venha a um veredito final. E outro pedido, senhor presidente, é que voltemos os trabalhos da CPI, porque estamos tendo de sessão, nada nos impede de nos reunirmos com a CPI, convocarmos quem nós temos que convocar, e lembrando sempre que nós temos ao nosso lado a tecnologia. Não é o coronavírus que vai nos impedir de seguir adiante a CPI da Energisa. Tá aqui o meu desabafo. Senhores deputados, analisem com carinho. Não é o momento de dar descontos milionários para empresas bilionárias. Se tiver que ajudar alguém nesse momento, vamos ajudar a população do estado de Rondônia, que muitos estão passando fome, e não empresas bilionárias. Nós fizemos a leitura desse projeto que veio do governo do estado para conceder a isenção de juros e multas à dívida que a Ceron tinha, que o Grupo Energisa assumiu.
a tramitação, como é que funciona? Foi lido e eu já encaminhei à Comissão de Constituição e Justiça. Agora, a Comissão de Constituição e Justiça, a primeira comissão, que vai deliberar se vai sobrestar, se vai aprovar, se vai ver constitucionalidade do projeto. Vai caber agora a Comissão de Constituição e Justiça, que nesse momento estão suspensos os trabalhos das comissões devido à pandemia. Mas, no meu ver, nós não podemos ser irresponsáveis a tanto de aprovar um projeto desse. Por quê? Porque a Energisa comprou a Ceron por 50 e poucos mil reais e ela tem essa dívida para pagar para o Estado. Como é que nós vamos... E aí o pessoal vem dizer que nós não estamos aprovando para eles poderem pagar. Não, nós aqui só tem um projeto para anistiar juro e multa. E não tem nada que para nós autorizar os municípios a receber ou não receber. O que está tendo, os prefeitos estão achando que aqui tem um projeto para nós autorizar eles a Energisa a pagar eles. Não tem nada a ver. Esse aqui está só isentando. Não tem segurança nenhuma que ele vai passar para o Estado de imediato esse recurso. Então eu quero deixar a minha preocupação e o meu posicionamento, que é contrário em função que eu acho que se nós dermos anistia, vai ter muito advogado que vai ganhar dinheiro nas costas do Estado e também a Energisa não vai fazer jus, não vai pagar aquilo que ela assumiu o compromisso lá quando ela comprou a Ceron. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Estamos aqui nessa manhã de sábado na Associação Novo Horizonte, no final da linha 11, onde contemplamos essa associação do secador de café. Estamos aqui em total funcionamento. A oportunidade de trazer um benefício para essa comunidade, secar o seu café com qualidade e agregar valores. Então esse é o nosso trabalho como parlamentar. Agradecer toda a nossa equipe, parabenizar a associação pela organização, pelo trabalho feito aqui na linha 11, na cidade de Cacoal. Um grande abraço a todos, que Deus nos abençoe sempre. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Eu quero trazer aqui uma discussão, porque há alguns dias nós votamos aqui, de autoria do deputado Adelino Folador, a suspensão dos pagamentos dos empréstimos em consignados. Eu, de verdade, quero entender como é que, na prática, o governo põe isso para os seus servidores. Primeiro, porque não alcançou aos pensionistas e os aposentados. Não estão tendo o direito. Depois, há uma exigência do governo do Estado para que os servidores façam o requerimento dessa suspensão. Talvez seja eu, na minha pequena sabedoria, que não estou conseguindo entender o projeto. Mas para mim, o que eu votei aqui, acompanhando a autoria do deputado Adelino Folador, em concordância com os demais deputados, foi a suspensão do pagamento. Não a necessidade de que o servidor apresentasse um requerimento para que esse empréstimo consignado fosse suspenso o seu pagamento. Há o entendimento do projeto de lei aqui votado, de que uma vez aprovado e sancionado, era só a entidade, era só o órgão público fazer a suspensão desse pagamento e pronto. Não há que se exigir do servidor que ele apresente o requerimento, que ele assuma mais responsabilidades. Então, isso tem ecoado, em especial a contar de ontem, de todos os meios e todos os servidores do Estado, essa reclamação. Então, é importante que nesse momento, em que tanto se busca o cuidado, a proteção, o combate ao Covid, o poder econômico, a sustentação das famílias, que o governo dê uma atenção especial a esse sentido. Que o governo, de fato, faça cumprir aquilo que essa casa votou, sem pôr mais burocracia que ninguém aguenta mais. Não há, nem no meio econômico, nem no meio comerciário, nem os próprios servidores públicos não aguentam mais tanta burocracia.
quando fala vou estender um benefício, cria-se um monte de dificuldade para que as pessoas tenham acesso a esse benefício. Então gostaria, e na manhã de hoje, de fazer esse registro aqui, e que o governo revesse esse posicionamento, esse comportamento. Nós tivemos aqui um projeto muito importante para os servidores, que é a suspensão dos consignados. E ontem, quando foi publicado o decreto, pasme pela nossa preocupação, pela nossa surpresa, vimos lá que colocou um artigo para as pessoas ir na rede bancária ou fazer um requerimento para suspender. A lei não fala isso. Nós não podemos fazer isso. Quem quer continuar pagando, faça o requerimento. Aqueles que já estão isentos 3 meses, se a rede bancária se sentir prejudicada, tem a justiça. Toda lei tem que ser aplicada. E ainda coloca lá, se tiver diferença, se tiver algum ajuste, então negociar com o funcionário. São 62 mil contratos só no Estado, fora as prefeituras. São 32 mil servidores que estão sendo atingidos nesse projeto. Então nós precisamos, e agora passei para a Casa Civil, espero, e já passei para a Ditel também, que inverta isso. A pessoa que quer continuar pagando, que ele faça um requerimento, mas não ir todo mundo lá para a rede bancária hoje, criar mais tumulto, que hoje já tem muito tumulto, está muito difícil para as pessoas, é lá que está se contaminando e nós não podemos permitir isso. Então, deixar esse apelo à Casa Civil, à Procuradoria do Estado, que eu já fiz pessoalmente, para que reveja esse decreto, para que as pessoas que, porventura, querem continuar pagando, façam essa solicitação. Mas os outros estão contemplados pela lei. Obrigado. A Assembleia faz lei, e eu não sei qual procurador que dá a ideia para o governador fazer um decreto dizendo que o cidadão quer ter o benefício enquanto durar a pandemia. Se o cara não paga energia, água, luz e tudo, e pode pagar depois, por que o empréstimo também não pode pagar no final? E aí tem que fazer um decreto para o cidadão, fazer um formulário, ir no banco e falar, pelo amor de Deus, dá para ficar 3 meses? Isso não existe, governador. Governador, isso não existe. Esse procurador que lhe orientou, tira de perto do senhor. Urgente. Esse procurador que lhe orientou, esse assessor que lhe orientou, tira de perto. Urgente. Por quê? Quem tem que recorrer é lei, são os bancos, as instituições financeiras. O governador se sancionou, agora o policial militar, o servidor público, qualquer um que seja, ele tem direito ao benefício. Se alguém se sentir prejudicado, recorra, entra com a ADIM, entra na justiça, a justiça vai resolver esses casos. Então, o que foi feito pelo Executivo está errado. Errado. Presidente Laerte, eu quero colocar na inclusão de pauta, a gente cometeu aqui também, o deputado Adelino Falador, até um descuido. Nós não incluímos aqui o pensionista e o aposentado. Eu estou fazendo uma lei agora, tá? Para a gente votar hoje, o pensionista e o aposentado também, que é servidor público, também que ele fique durante 3 meses também do empréstimo, que ele possa também ter esse benefício. Por quê? Por que isso? Porque muitas vezes o servidor ajuda muitas pessoas desempregadas. E nós iremos passar a maior recessão pós-guerra. Iremos passar, presidente Laerte, a maior recessão pós-guerra. Eu quero encerrar essa segunda minha parte do meu discurso. Eu quero deixar 2 pontos aqui muito importantes. O primeiro ponto, deputado Aécio TV, o primeiro ponto diz respeito ao DR. Governador Marcos Rocha, qual é a câmera que está me filmando? Qual é a câmera aí? Aqui, governador Marcos Rocha, o senhor está me assistindo nesse momento. O Coronel Meirelles não dá mais. Chegou, deu, acabou. O Coronel Meirelles é igual um treinador que não consegue fazer o time jogar. E para o time começar a ganhar ou cair para a Série B, tem que trocar o técnico. Então troca o técnico, urgentemente. Troca o técnico, tá? Porque tem coisas que não dá. Quando você pega o Meirelles, que é um ex-ministro do Brasil, na questão de finanças, e traz para o Estado, é uma coisa. Por quê? Porque o cidadão fica dentro de uma sala
senta a bunda na cadeira e vai tratar de questões técnicas. Agora, quando você pega um cidadão lá de Fortaleza, do Ceará, traz para cá, vai mexer com obras, aí não vai. Por quê? Ele não sabe onde fica São Francisco do Guaporé, eu tenho certeza disso. Ele não sabe onde fica Primavera do Oeste. Ele não sabe onde fica Pimenteiras. Ele não sabe onde fica Guajará-Mirim. Não sabe. Não sabe. Então, Coronel Meirelles, eu falei para o senhor ontem, o meu apoio, as minhas bênçãos como deputado, já não tem mais. Retirei. É amigo meu, pode comer um tambaqui lá em casa, uma ratuarana, como cidadão com cidadão. Mas como diretor do DR, acabou. Eu espero que o governador Marcos Rocha entenda o recado. E uma outra questão, presidente da ESP, para me encerrar. Isso é muito sério. Eu vi certa vez aqui, olha para mim, Aécio, por favor, meu deputado. Eu vi certa vez aqui e falei que eu era o pai do coronavírus. Naquele momento. Todo mundo olhou para mim, esse cara é louco. Como é que o cara é pai de uma desgraça? E o deputado Aécio fez assim, pirou. Eu falei, pirei não, deputado. Eu sou o pai da informação. Eu sou o deputado que vou atrás. Nem que eu tenho que pegar essa maldita doença. Nem que eu tenha que pegar, mas eu vou informar a população do estado de Rondônia. Isso eu tenho feito, E hoje, às 14 horas, no Tribunal de Contas, Ministério Público, doutor Aluildo, 14 horas. Paulo Cury, 14 horas. Estaremos nos encontrando, a comissão de 4 deputados, juntamente com o Executivo, o cara que está construindo o hospital em Guajará e o Ministério Público do Tribunal de Contas. E vamos resolver essa celeuma hoje. Ou resolve hoje, ou nunca mais resolve. Ou resolve hoje, ou nunca mais resolve. O governador, o executivo, tem que ter a obrigação de falar: vou fazer e vou colocar para funcionar. Essa é a realidade. E uma outra situação, nós vamos passar a maior pandemia desse estado que nunca teve na vida, porque nunca teve pandemia nos nossos tempos. Rondônia pode chegar perto do que está acontecendo em Manaus. Não fique aterrorizado na sua casa, não. Eu estou falando a verdade para vocês. Eu não sou pago aqui para mentir. Nós vamos correr o risco de não ter onde internar ninguém. Eu cantei essa bola aqui há muito tempo atrás. Eu quero fazer um apelo aqui ao Ministério Público do Estado de Rondônia. Eu quero fazer um apelo aqui ao Tribunal de Contas do nosso estado. É o momento de darmos as mãos. Eu ouço burburinhos em tudo que eu ando. Depois que passar tudo isso, vai ter uma operação da Polícia Civil, através do Ministério Público. Eu não quero acreditar nisso. É o momento de darmos as mãos. É o momento de todo. Se está errado, se tem algum traquino, afasta agora. No mais, muito obrigado, Deus abençoe a todos. Só queria que o deputado repetisse, porque eu não entendi, senhor presidente. Só colocar a nossa equipe técnica, que os deputados estão reclamando que estão sem voz, sem ouvir na videoconferência. Presidente, antes de o deputado Redano falar, questão de ordem. É meu primeiro mandato e eu não entendo muito das coisas, mas foi um projeto do deputado Adelino, a questão do empréstimo, não foi isso, deputado Adelino? O que eu quero saber é que o projeto indo para o governador sancionar, qualquer alteração que ele fizer, tem que voltar para casa. Não tem que voltar? É isso que eu não entendi, deputado Jair. E como é que ele já sancionou, já está valendo? Não, ele sancionou, e não foi enviado, mas ele fez um decreto falando que quem quer ter o benefício faça um requerimento. Ele não fez do projeto, ele fez um decreto paralelo. O que a casa pode fazer? Aí a minha pergunta é o seguinte. Ótimo. Agora eu quero saber, tem como a gente derrubar esse decreto? Vamos coletivamente, presidente, sustar esse decreto, que automaticamente a lei já está em vigência e acabou isso aí. A lei é superior ao decreto, presidente. Não precisa vetar nada. Não precisa inventar nada. Tirar o decreto, derrubar o decreto. A lei é superior ao decreto, governador. A lei é maior que decreto. Então, sustar o decreto acabou. Não é? Só uma questão de ordem, presidente. E a questão do Banco Central, presidente. Só uma questão de ordem. Os funcionários públicos estão desesperados com esse decreto. Vamos então o seguinte, vamos assim, eu até concordo com o deputado Jean, a lei existe, mas o governador, através de um decreto, normatizou a lei. Então o decreto dele tem validade, ele normatizou. Olha, atente-se à lei, mas nessas condições. Então aí os deputados entenderem a suspensão do decreto, já trabalham com a assessoria técnica para fazer. Ontem foi um dia muito importante para o estado de Rondônia. E depois que eu saí da sessão, eu fiquei pensando no que nós fizemos. Foi um grande passo para a população do estado de Rondônia. Foi um momento de transparência, o parlamento trabalhando dignamente como a população quer.
trazendo à tona, esclarecendo o que realmente tem acontecido no DR. E aquilo ficou, eu fiquei pensando, deputado Alex Redano, que nós temos que fazer aquilo com mais secretarias do Estado. Não é com o intuito de falar o que foi dito ontem, porque ontem realmente foi estupim, chegou ao fim a paciência com o Coronel Meirelles. Mas aí, senhor presidente, eu estou protocolando na casa e peço para que próxima sessão o senhor já coloque em votação esse projeto para que se torne um rito o secretário de Estado vir aqui dizer o que fez nesse 1 ano e pouco de mandato e no que tem de projeto até o final do quadriênio do governador Coronel Marcos Rocha. Só assim nós poderemos nos organizar, porque infelizmente muito da política que está acontecendo nas secretarias nenhum de nós consegue acompanhar. Então, um projeto de lei seria muito mais louvável do que vários requerimentos convocando os secretários. Tornar obrigatória a vinda aqui e dizer que nas próximas sabatinas é preciso que essa casa tenha o cuidado de solicitar do sabatinado quais serão os seus coordenadores, os seus subalternos, porque infelizmente o Coronel Meirelles escolheu muito mal dos seus companheiros de trabalho. Infelizmente todos estão pagando, muitos ali são pessoas boas que trabalham dignamente, tem feito DR, o pouco que andou deve ser alguns. E aqui eu quero falar o nome do coronel, do Major Éder, que foi questionado em uma sessão anterior aí, mas ele, ao meu ver, foi o único até hoje do DR que manteve as informações em dias e que o que tratou cumpriu. Infelizmente o DR, na sua grande maioria, não tem feito isso. Questão de ordem, presidente. Só para informar o deputado Jean que a convocação partiu dessa casa. Quem viria ontem para a sessão. Então, não foi de iniciativa do diretor-geral, e sim dessa Casa de Lei que convocou aquelas pessoas específicas. Não estou falando isso, deputado Eder, o senhor não entendeu. Não partiu dele, até porque não é assim que funciona. Com certeza absoluta foi uma convocação do parlamento para que ele viesse dar explicações. O que eu estou dizendo é que um projeto de lei que torna obrigatório, inclusive nesse projeto de lei, datando os dias de cada secretaria, vir aqui nesse parlamento para falar do que foi feito e do que será feito nesse quadriênio, nos 4 anos do mandato do governador Coronel Marcos Rocha. Só assim nós vamos entender quais são as políticas públicas de cada secretaria, de cada repartição do governo. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Tudo bem em Rondônia, tudo bem em Porto Velho, e o Ministério da Saúde acabou de confirmar o novo boletim. Rondônia está com 756 casos de coronavírus e 25 óbitos. Ele acabou de sair o boletim agora. Lembrando que a região norte temos 15.733 casos de coronavírus, ou seja, 14,6% dos casos do Brasil estão aí na região norte. Lembrando que a região norte também ela tem aí o município de Manaus, a cada dia que passa aumenta o número de casos aí. E Rondônia também está aumentando a cada dia. Então, se você puder, fique em casa, porque está aumentando a cada dia os casos.